Bom, nosso próximo passo, então, é colocar esse programa para rodar, certo? Nós vamos colocar esse programa para rodar e vamos fazer uma primeira depuração do programa, tentar identificar se cometemos algum erro aí. Antes de colocar esse programa para rodar, então, a gente vem aqui em depurar, compilar, VBA Project, certo? Então, depurar, compilar. Vamos clicar em depurar e vamos clicar em compilar. Se não aconteceu nada, é o primeiro passo para o sucesso. Significa que não cometemos algum erro grosseiro no nosso algoritmo. Significa que estamos no caminho certo, né? É o primeiro passo, então, para o programa rodar. Feito isso, pessoal, basta que a gente clique aqui em executar, né? Essa setinha verde, executar sobre o Zeform, clicamos aqui e ele faz o cálculo. Como o cálculo é muito simples, o cálculo é muito rápido. E aí a gente pode ir lá na planilha do Excel e ver o valor da hipotenusa que foi calculado por essa fórmula que nós acabamos de colocar. Tudo bem? Então, dessa maneira, a gente cria um problema, o nosso primeiro problema, o problema que vai servir do primeiro passo para problemas mais complexos. Sempre trabalhando nessa estrutura, leitura, cálculo principal e saída de resultados, certo? Bom, mas vamos melhorar um pouco o nosso programa, uma vez que a parte intelectual, vamos dizer assim, foi feita, né? Nós construímos o nosso algoritmo, agora vamos melhorar a aparência do nosso programa. E essa é uma grande vantagem de se trabalhar no VBA, no Visual Basic do Excel, porque a gente pode criar programas bonitinhos, né? Amigáveis, com telas amigáveis. Eu não quero, para calcular a nossa hipotenusa, eu não quero mais, e toda hora aqui no editor do Visual Basic, ficar clicando nessa setinha verde aqui. Não quero fazer isso mais. Eu quero criar um botão, certo? Que permita para a gente calcular a hipotenusa. Então, clicando no botão, a gente chama o programa e, chamando o programa, calcula-se a hipotenusa. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos tirar proveito de ferramentas gráficas do Excel. A gente pode vir aqui em inserir. Aqui, ó, nós temos as formas. Então, inserir formas. E a gente pode abrir aqui uma caixa de texto, certo? Então, nós abrimos aqui uma caixa de texto, ó, e vou colocar essa caixa de texto aqui. Eu vou abrir essa caixa de texto e vou escrever calcular. Calcular. Dá uma ajeitadinha aqui na caixa de texto, melhorar aqui a fonte, o alinhamento das fontes, tá? De forma que, ao clicar agora nessa caixa de... Não agora, mas daqui a pouco. Ao clicar nessa caixa de texto, pessoal, nós vamos rodar o programa, nós vamos calcular a hipotenusa do triângulo. Lógico que essa caixa de texto do jeito que está aí é uma caixa de texto mesmo, ela não está parecendo muito com o botão. Vamos formatar essa caixa de texto para que ela fique parecida com o botão, tá? Então, vamos lá, clicamos na caixa de texto, aí a gente vem aqui na moldura da caixa de texto, clicamos com o botão direito, certo? Bem na moldura, vou repetir, ó. Clicamos aqui na caixa de texto, a gente vem aqui na moldura da caixa de texto, nessa linha aqui da moldura, ou nessa linha no canto de cá, né? Clicamos com o botão direito do mouse e vamos formatar a forma. Aí a gente vai dar uma cara de botão para essa caixa de texto. A gente vem aqui em efeitos, formato tridimensional, e aí a gente cria o botão da forma que a gente quiser. Vamos colocar esse formato de bisel. Pronto, fechamos. Ela agora está aparecendo o botão, certo? A caixa de texto ela ficou parecendo com um botão. Mas se eu clicar nela, ela ainda é uma caixa de texto. Ela só parece botão, mas ela ainda é caixa de texto. Eu preciso agora vincular essa caixa de texto a macro ou a nossa subrotina que nós acabamos de construir, certo? Então, como que nós vamos fazer? Clicamos na caixa de texto, de novo na moldura, com o botão direito do mouse, certo? Vamos lá, ó, atribuir macro. De novo, vou repetir. Clicamos na caixa de texto, está fora na célula, clicamos na caixa de texto, clicamos aqui na moldura dela com o botão direito do mouse, atribuir macro. E aí ele vai listar nessa janela quais são as macros, ou seja, quais são as subrotinas, ou seja, quais são os programas que nós temos nesse arquivo do Excel. E até agora só temos um, o programa Pitágoras, foi o único que nós escrevemos, né? Então clicamos aqui em Pitágoras, ok. Agora, a caixa de texto passa a ser um botão. Veja que quando eu coloco o mouse em cima dela, aparece o dedinho lá, tá vendo? Ela agora sim é efetivamente um botão que vai chamar o nosso programa em Excel. Vou fazer o seguinte, ó, vou mudar então os valores dos catetos. Vou colocar aqui 1
e vou colocar aqui 3,67. Vou só dizer uma coisa, no meu caso eu estou colocando ponto com vírgula porque as configurações do meu computador são com separador de decimal como sendo ponto, são configurações americanas, dos Estados Unidos, né? Então lá eles trabalham com, eles não usam vírgula como separador de decimal, eles usam ponto como separador de decimal. Então eu precisei fazer, para usar outros programas aqui, uma adaptação, né, uma mudança de configuração, onde o meu separador de decimal nesse computador que eu estou usando é o ponto, tá? Mas na maioria dos Excels aí, maioria do padrão, o separador de decimal está em português, é a vírgula mesmo. Então, no caso de vocês, provavelmente, se vocês não configuraram para separador de decimais americanos, né? O separador de decimais de vocês é uma vírgula. Então, resumindo, em vez de escrever 3,67, escreve 3,67. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer mudanças aqui para vocês verem. 0,5 no ar. Veja, presta atenção nessa célula e presta atenção aqui, ó, na célula da hipotenusa. Quando eu dou um Enter, não mudou nada na hipotenusa. Porque não tenho aqui uma fórmula, eu tenho um número, certo? Para fazer esse cálculo da hipotenusa, eu tenho que chamar o nosso programa. Eu preciso, então, executar. E aí ele faz o cálculo. Tá vendo? Dessa maneira, ó, nós podemos mudar esses números. Agora eu vou chutar o balde. Eu pus 9 aqui. Vamos ver o que dá. Clico lá em calcular e ele calcula a hipotenusa. Vou pôr aqui 0,1. 0,1 e 9. Clico em calcular. Ele calcula o valor da hipotenusa, né? 3,2, 3,1... e assim por diante, tá, pessoal? 6,4. Então, a gente coloca os valores quaisquer dos catetos, ou seja, dependendo do nosso problema, eu coloco aqui o valor dos catetos A e B e chamo a nossa subrotina para fazer o cálculo da hipotenusa. Tudo bem? Bom, então esse é o nosso primeiro programa e a gente pode também trabalhar aqui com a criação, por exemplo, de uma função que faça o cálculo da hipotenusa, tá? Veja bem, o próprio Excel ele tem uma lista de funções que permite a gente fazer uma série de cálculos. Por exemplo, eu quero calcular, sei lá, o cosseno de um determinado número, cosseno de 2 radianos, né? No caso de 2 radianos, eu escrevo igual ao cosseno de 2, ele dá o valor do cosseno, né? Eu quero calcular, por exemplo, o ln de 2, um determinado número. Veja lá, ln de 2, ele dá o valor do ln. Então, é sempre escrever igual e o valor da função. Quero e elevado a 8. E elevado a 8, é ESP, 8, valor. Eu quero calcular a raiz quadrada. A raiz quadrada no próprio Excel é raiz. Aí eu escrevo raiz quadrada de 9 igual a 3 e assim por diante. Tá? Então, a planilha do Excel, ela tem uma série de funções na biblioteca dela. Mas, às vezes, a gente vai trabalhar com um problema em que a gente quer criar as nossas próprias funções. Né? Uma função que não é tão trivial, tão corriqueira assim. O Excel não tem essa função dentro da biblioteca dele e a gente quer criar as próprias funções. Vamos fazer isso, vamos criar a função hipotenusa, tá? Então, nós vamos criar dentro do nosso editor do Visual Basic a função hipotenusa. Como que nós vamos fazer isso? Sempre depois do EndSub, tá? A gente chega aqui no EndSub e dá um Enter. E nós vamos criar agora não uma subrotina, nós vamos criar uma função cujo objetivo é calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, nós vamos escrever assim, function, vou deixar em letra minúscula, function. Eu vou chamar essa função de hipotenusa. Hipotenusa. Abro parênteses. Então, há aqui uma diferença básica em relação à subrotina. Subrotina, o programa, eu sempre uso a instrução... Deu um problema aqui porque eu não fechei o parênteses, tá? A gente sempre usa a instrução sub para abrir um programa. A função não, a gente usa a instrução function para abrir uma função. E diferente do programa, que não pede argumentos, a gente dá um nome, abre e fecha parênteses simplesmente, a função não, a gente precisa de colocar os argumentos. De que a hipotenusa depende, pessoal? Vamos ver nossa fórmula. A hipotenusa, que é o C, ela depende de A e de B. Conhecendo os catetos A e B, a gente consegue calcular a hipotenusa. Portanto, a função hipotenusa é uma função de duas variáveis, A e B.
E essas duas variáveis, que são os argumentos da nossa função, a gente precisa escrever aqui, ó, A e B. Então, eu tenho ali uma função de duas variáveis, hipotenusa A e B. Quando eu dou Enter na linha, ele cria a endFunction, indicando que a instrução, a série de instruções para calcular a nossa função que nós estamos criando, essa série de instruções, ela tem que estar alocada entre function e endFunction, certo? E aí, é simples, a função hipotenusa, vamos colocar aqui o nosso comentário, né? Sempre importante colocar aqui, função que calcula a hipotenusa de um triângulo. Certo? Aí a gente escreve lá, a hipotenusa. Aí é importante sempre colocar o nome da função, tá, pessoal? Se a função chama hipotenusa, a gente tem que escrever exatamente como é o nome da função aqui, ó. Hipotenusa é igual a raiz quadrada, ó, de A, agora eu vou dar espaço, não vou ser bobo não, ó, espacinho, acento circunflexo ao quadrado, mais B, vou dar espacinho ao quadrado. É o único momento que a gente tem que dar esse espaço, hein, pessoal? A ao quadrado mais B ao quadrado. Se você tiver em dúvida, você pode fazer assim também, ó, escrever assim, ó, A vezes A, B vezes B. Vamos deixar assim para ficar diferente, né? É a mesma coisa, A vezes A, B vezes B. Veja que eu não dei espaço em nada e o espaço ele mesmo deu sozinho, tá? Então, dessa maneira, a gente cria a função hipotenusa, de forma que o Excel agora ele vai reconhecer que tem uma função nova no pedaço. Chegou alguém novo na festa, certo? Esse novo na festa, a festa é a biblioteca do Excel. Esse alguém novo é a função hipotenusa que nós acabamos de criar, certo? Feito isso, vamos salvar aqui, ó. Sempre salvar nesse disquetezinho aí. Quando salvamos aqui, automaticamente estamos salvando não só o editor do Visual Basic, mas também a planilha do Excel, ou seja, estamos salvando o arquivo inteiro do Excel. Tudo bem, pessoal? E já que salvamos a primeira vez como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, ele já reconhece que isso aí é uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Vamos ver aqui o que acontece, então, quando eu escrevo numa célula qualquer, ó, hipotenusa. Olha lá, ele já reconheceu que tem uma função hipotenusa. Hipotenusa. Aí o que eu vou escrever? De A e B. Então, A, B, vírgula B. E ele calcula aí o valor da hipotenusa. Ele não calcularia esse valor se nós não tivéssemos criado a função. Essa função fomos nós que criamos, tá? Então, a função hipotenusa, ela foi criada aqui pela gente. Fomos nós que criamos essa função dentro do nosso programa. Tudo bem, pessoal? Uma observação. Como eu falei que o meu computador, especificamente esse computador que eu estou usando, o separador de decimal é a vírgula, é o ponto, desculpe, certo? Eu coloco aqui a vírgula. Provavelmente, se o de vocês o separador de decimal é a vírgula, coloquem aqui 2 pontos, certo? Então, provavelmente, vocês vão ter que colocar aqui, ó, B3, ponto e vírgula, desculpe, falei 2 pontos, falei errado. B3, ponto e vírgula, B4, tá? Hipotenusa, B3, ponto e vírgula, B4. Se o separador de decimais de vocês for a vírgula. Se o separador de decimais for o ponto, como é o caso do meu, coloque a vírgula que vai dar certo, tá? E assim a gente pode até fazer uma alteração no nosso código principal, se quisermos. Ó. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma alteração aqui no nosso código principal. No cálculo, eu calculei usando a fórmula que a gente tinha deduzido. Deduzido não, quem deduziu foi o Pitágoras, mais de 2.000 anos atrás. Né? Eu posso escrever de uma maneira diferente isso aqui. Eu posso escrever isso aqui assim. Ó. Eu vou dar aqui um comentário para ele não ler essa linha e vou escrever assim, ó, o C, um espaço aqui, C, é igual a hipotenusa, ó, de A e B. A e B. C é igual a hipotenusa de A e B. Vamos pedir para rodar isso aqui, vamos ver se está certo? Vou mudar os números, tá? 8 e 2, por exemplo. Olha lá, ele calculou a hipotenusa da mesma maneira, tá? Só que agora, do jeito que ele está aqui, ele calculou a hipotenusa usando a função hipotenusa que nós criamos. Tudo bem, pessoal? Temos dúvida aqui? Esse é um primeiro programa, um programa muito simplesinho, mas a gente
está explorando já algumas coisas neles, né? Como, por exemplo, o fato de criarmos uma própria função que está vinculada ao programa. O uso de comentários, eu deixei aqui o C como comentário, mas o que ele faz como cálculo é essa linha aqui, ó, C igual a hipotenusa de A e B. Efetivamente é isso aí. Tudo bem? Vamos imaginar que eu queira destacar, então, esse resultado da hipotenusa.